Céu e Inferno, parte 2, capítulo 5, continuação. Título: Luiz e a Pespontadeira de Botinas. Havia 7 para 8 meses que Luiz G., oficial sapateiro, namorava uma jovem, Victorine R., com a qual em breve deveria casar-se, já tendo mesmo corrido os proclamas de casamento. Neste pé, as coisas consideravam-se quase definitivamente ligados. E como medida econômica, diariamente vinha o sapateiro almoçar e jantar em casa da noiva. Um dia, ao jantar, sobreveio uma controvérsia a propósito de qualquer futilidade, e obstinando-se os dois nas opiniões, foram as coisas ao ponto de Luiz abandonar a mesa, protestando não mais voltar. Apesar disso, no dia seguinte, veio pedir perdão. A noite é boa conselheira, como se sabe. Mas a moça, prejulgando talvez pela cena da véspera, o que poderia acontecer quando não mais o tempo de remediar o mal, recusou-se à reconciliação. Nem protestos, nem lágrimas, nem desesperos puderam demovê-la. Muitos dias ainda se passaram esperando Luiz que a sua amada fosse mais razoável, até que resolveu fazer uma última tentativa. Chegada à casa da moça, bateu de modo a ser reconhecido, mas a porta permaneceu fechada. Recusaram abri-la. Novas súplicas do repelido, novos protestos não ecoaram no coração de sua pretendida. Adeus, pois, cruel, exclamou o pobre moço. Adeus para sempre. Trata de procurar um marido que te estime tanto quanto eu. Ao mesmo tempo, a moça ouvia um gemido abafado, e logo após o baque, como que de um corpo escorregando pela porta. Pelo silêncio que se seguiu, a moça julgou que Luiz se assentara à soleira da porta, e protestou a si mesma a não sair enquanto ele ali se conservasse. Decorrido um quarto de hora, é que um locatário, passando pela calçada e levando luz, soltou um grito de espanto e pediu socorro. Depressa acorre a vizinhança, e Victorine, abrindo então a porta, deu um grito de horror, reconhecendo estendido sobre o lajedo, pálido, inanimado, o seu noivo. Cada qual se apressou em socorrê-lo, mas para logo se percebeu que tudo seria inútil, visto como ele deixara de existir. O desgraçado moço enterrara uma faca na região do coração, e o ferro ficara-lhe cravado na ferida. Sociedade Espírita de Paris, agosto de 1858. Pergunta ao Espírito de São Luís: a moça causadora involuntária do suicídio tem responsabilidade? Resposta: sim, porque eu o não amava. Então, para prevenir a desgraça, deveria desposá-lo a despeito da repugnância que lhe causava? Resposta: ela procurava uma ocasião de descartar-se, e assim fez em começo da ligação, o que viria a fazer mais tarde. Nesse caso, a sua responsabilidade decorre de haver alimentado sentimentos dos quais não participava e que deram em resultado o suicídio do moço? Sim, exatamente. Mas então essa responsabilidade deve ser proporcional à falta e não tão grande como se consciente e voluntariamente houvesse provocado o suicídio? Resposta: sim, é evidente. E o suicídio de Luiz tem desculpa pelo desvario que lhe acarretou a obstinação de Victorine? Resposta: sim, pois o suicídio oriundo do amor é menos criminoso aos olhos de Deus do que o suicídio de quem procura libertar-se da vida por motivos de covardia. Ao espírito de São Luís. Aliás, ao espírito de Luiz G., o rapaz que suicidou. Evocado mais tarde, foram feitas as seguintes perguntas: que julgais da ação que praticastes? Resposta: Victorine era uma ingrata, e eu fiz mal em suicidar-me por sua causa, pois ela não merecia. Resposta: então não vos amava? Resposta: não. A princípio iludia-se, mas a desavença que tivemos abriu-lhe os olhos, e ela até se deu por feliz, achando um pretexto para se desembaraçar de mim. E o vosso amor por ela era sincero? Paixão somente, creia, pois se o amor fosse puro, eu não teria poupado de lhe causar um desgosto.
E se acaso ela adivinhasse a vossa intenção, persistiria na sua recusa? Resposta: não sei. Penso mesmo que não, porque ela não é má. Mas ainda assim não seria feliz, e melhor foi para ela que as coisas se passassem de tal forma. Batendo-lhe a porta, tinhais já a ideia de vos matar caso se desse a recusa? Resposta: não, em tal não pensava, porque também não contava com a sua obstinação. Foi somente à vista desta que perdi a razão. Parece que não deplorais o suicídio, senão pelo fato de Victorine o não merecer. É realmente o vosso único pesar? Resposta: nesse momento, sim. Estou ainda perturbado. Afigura-se-me estar ainda à porta, conquanto também experimenta outra sensação que não posso definir. Chegareis a compreendê-la mais tarde? Resposta: sim, quando estiver livre dessa perturbação. Fiz mal. Deveria resignar-me. Fui fraco e sofro as consequências da minha fraqueza. A paixão cega o homem a ponto de praticar loucuras, e infelizmente ele só o compreende bastante tarde. Dizeis que tendes um desgosto, qual é? Resposta: fiz mal em abreviar a vida. Não deveria fazê-lo. Era preferível tudo suportar e morrer antes do tempo. Sou, portanto, infeliz. Sofro, e é sempre esta que me faz sofrer, a ingrata. Parece-me estar sempre à sua porta, mas não. Não falemos, nem pensemos mais nisso, que me incomoda muito a Deus. Como notinha. Por isso se vê ainda uma nova confirmação da justiça que preside a distribuição das penas, conforme o grau de responsabilidade dos culpados. É a moça, nesse caso, que cabe a maior responsabilidade, por haver entretido em Luís, por brincadeira, um amor que não sentia. Quanto ao moço, este já é, de sobejo, punido pelo sofrimento que lhe perdura, mas a sua pena é leve, porquanto apenas cedeu a um movimento irrefletido, em momento de exaltação que não a fria premeditação dos suicidas que buscam subtrair-se às provações da vida. Outra comunicação. Título: Um ateu. MJBD. Era um homem instruído, mas um extremo saturado de ideias materialistas, não acreditando em Deus nem na existência da alma. A pedido de um parente, foi evocado 2 anos depois de desencarnado, na Sociedade Espírita de Paris. Evocação. Resposta: sofro, sou um réprobo. Fomos levados a evocar-vos em nome de parentes que, como tais, desejam conhecer da vossa sorte. Podereis dizer-nos se esta nossa evocação vos é penosa ou agradável? Resposta: penosa. A vossa morte foi voluntária? Resposta: sim. O espírito escreve com extrema dificuldade. A letra é grossa, irregular, convulsa e quase ininteligível. Ao terminar a escrita, coleriza-se, quebra o lápis e rasga o papel. Tende calma, que nós todos pediremos a Deus por vós. Resposta: sou forçado a crer nesse Deus. Que motivo poderia ter-vos levado ao suicídio? Resposta: o tédio de uma vida sem esperança. Aqui uma nota. Concebe-se o suicídio quando a vida é sem esperança. Procura-se então fugir-lhe a qualquer preço. Com o espiritualismo ou com o espiritismo, ao contrário, a esperança fortalece-se porque o futuro se nos desdobra. O suicídio deixa de ser objetivo, uma vez reconhecido que apenas se isenta a gente do mal para arrostar com o mal 100 vezes pior. Eis porque o espiritismo tem sequestrado muita gente a uma morte voluntária. Grandemente culpados são os que se esforçam por acreditar com sofismas científicos e a pretexto de uma falsa razão nessa ideia desesperadora frente de tantos crimes e males de que tudo acaba com a vida. Esses serão responsáveis não só pelos próprios erros, como igualmente por todos os males a que os mesmos deram causa. Quisestes escapar às vicissitudes da vida. Adiantastes alguma coisa? Sois agora mais feliz? Resposta: porque não existe o nada.
Tendes a bondade de nos descrever do melhor modo possível a vossa atual situação? Resposta: sofro pelo constrangimento em que estou de crer em tudo quanto negava. Meu espírito está com um braseiro horrivelmente atormentado. De onde provinha as vossas ideias materialistas de outrora? Resposta: em anterior encarnação, eu fora mal, e por isso condenei-me, na seguinte, aos tormentos da incerteza, e assim foi que me suicidei. Nota: aqui há todo um corolário de ideias. Muitas vezes, ao perguntarmos como pode haver materialistas, quando, tendo eles passados pelo mundo espiritual, deveria ter do mesmo a intuição. Ora, é precisamente essa intuição que é recusada, e alguns espíritos que, conservando orgulho, não se arrependeram de suas faltas. Para esses tais, a prova consiste na aquisição durante a vida corporal, e à vista do próprio raciocínio, da prova da existência de Deus e da vida futura, que têm, por assim dizer, incessantemente sob os olhos. Muitas vezes, porém, a presunção do nada admitir acima de si os empolga e absorve. Assim sofrem eles a pena até que, domado o orgulho, se rende à evidência. Quando vos afogastes, que ideia tinhais das consequências? Que reflexões fizeste neste momento? Resposta: nenhuma, pois tudo era um nada para mim. Depois é que vi que, tendo cumprido toda a sentença, teria de sofrer ainda mais. Estais bem convencido agora da existência de Deus, da alma e da vida futura? Resposta: tudo isso muito me atormenta. Tornaste a ver vosso irmão? Resposta: não. Pergunta: e por que não? Para que confundir os nossos desesperos? Exila-se a ideia da desgraça e na aventura se reúne. Eis o que é. Você se incomodaria se a presença do vosso irmão, que poderia os atrair aí para junto de vós? Não o façais, que não mereço. Por que vos opondes? Porque ele também não é feliz. Receais a sua presença e, no entanto, ela só poderia ser benéfica para vós. Não mais tarde. Tendes algum recado para os vossos parentes? Que orem por mim. Parece que na roda das vossas relações há quem partilhe das vossas opiniões. Quereis que lhe digamos algo a respeito? Resposta: aos desgraçados. Assim possam eles crer em outra existência. Eis quanto lhes posso desejar. Se eles pudessem avaliar a minha triste posição, muito refletiriam. Evocação de um irmão do precedente, que professava as mesmas teorias, mas que não se suicidou, posto que também infeliz, este se apresentava mais calmo. A sua escrita é clara e legível. Evocação. Resposta: possa o quadro dos nossos sofrimentos ser útil lição, persuadindo-vos da realidade de uma outra existência, na qual se espiam as faltas oriundas da incredulidade. Vós, o vosso irmão que acabamos de invocar, vos vedes reciprocamente? Não, ele me foge. Aqui uma nota. Poder-se-ia perguntar como é que os espíritos se podem evitar no mundo espiritual, uma vez que aí não existem obstáculos materiais nem refúgios impenetráveis à vista. Tudo é, porém, relativo nesse mundo, e conforme a natureza fluídica dos seres que o habitam. Só os espíritos superiores têm percepções indefinidas, que nos inferiores são limitadas. Para estes, os obstáculos fluídicos equivalem a obstáculos materiais. Os espíritos furtam-se às vistas dos semelhantes por efeito volitivo, que atua sobre o envoltório perispiritual e fluido ambiental. A providência, porém, qual mãe por todos os seus filhos, vela e, por intermédio dos mesmos individualmente, lhes concede ou nega essa faculdade, conforme as suas disposições morais, o que constitui, conforme as circunstâncias, um castigo ou uma recompensa. Estais mais calmo do que vosso irmão. Podereis dar-nos uma descrição mais precisa dos vossos sofrimentos? Resposta: não sofreis ainda na terra, no vosso orgulho,
o vosso amor próprio, quando obrigados a reconhecer vossos erros? O vosso espírito não se revolta com a ideia de vos humilhardes a quem vos demonstre o vosso erro? Pois bem, julgai quanto deve sofrer o espírito que durante toda a vida se persuadiu de que nada existia além dele, e que sobre todos prevalecia sempre a sua razão. Encontrando-se de súbito em face da verdade imponente, esse espírito sente-se aniquilado, humilhado. A isso vem ainda juntar-se o remorso de haver, por tanto tempo, esquecido a existência de um Deus tão bom, tão indulgente. A situação é insuportável. Não há calma nem repouso. Não se encontra um pouco de tranquilidade, senão no momento em que a graça divina, isto é, o amor de um Deus, nos toca, pois o orgulho de tal modo se aposta de nós, que de todo nos embota, a ponto de ser preciso ainda muito tempo para que nos despojemos completamente dessa roupagem fatal. Só a prece dos nossos irmãos pode ajudar-nos nesses transes. Quereis falar dos irmãos encarnados ou dos espíritos? Resposta de um como de outros. Enquanto nos entretínhamos com o vosso irmão, uma das pessoas aqui presentes orou por ele. Essa prece lhe foi proveitosa? Resposta: ela não se perderá. Se ele agora recusa a graça, outro tanto não fará quando estiver em condições de recorrer a essa divina panaceia. Aqui obrigamos um outro gênero de castigo, mas que não é o menos em todos os céticos. Para este espírito é independente do sofrimento a necessidade de reconhecer verdades que repudiara quando encarnado. As suas ideias atuais revelam certo grau de adiantamento, comparativamente à de outros espíritos persistentes à negação de Deus. Confessar o próprio erro é já alguma coisa, porque é premissa de humildade. Na subsequente encarnação, é mais que provável que a incredulidade ceda lugar ao sentimento inato da fé. Transmitida a resultante dessas duas evocações à pessoa que nos havia solicitado, tivemos dela a seguinte resposta: não podeis imaginar, meu caro senhor, o grande benefício advindo da evocação de meu sogro e de meu tio, reconhecendo-los perfeitamente. A letra do primeiro, sobretudo, é de uma analogia notável com o que ele tinha em vida, tanto mais quanto durante os últimos meses que conosco passou essa letra era sofreada e indecifrável. Aí se verificam a mesma forma de pernas da rubrica e de certas letras. Quanto ao vocabulário e ao estilo, a semelhança é ainda mais frisante. Para nós, a analogia é completa, apenas com maior conhecimento de Deus, da alma e da eternidade, que ele tão formalmente negava outrora. Não nos restam dúvidas, portanto, sobre a sua identidade. Deus será glorificado pela maior firmeza das nossas crenças no Espiritismo, e os nossos irmãos encarnados e desencarnados se tornarão melhores. A identidade do seu irmão também não era menos evidente. Na mudança de ateu em crente, reconhecemos-lhe o caráter, o estilo, o contorno da frase. Uma palavra sobre todas nos despertou atenção. Panaceia, sua frase predileta, a todo instante repetida. Mostrei essas duas comunicações a várias pessoas que não menos se admiraram de sua veracidade. Mas os incrédulos, como as mesmas opiniões dos seus parentes, esses desejariam respostas ainda mais categóricas. Queria, por exemplo, que MD se referisse ao lugar em que foi enterrado, onde se afogou, como foi encontrado, etc. A fim de convencer, não vos seria possível fazer nova evocação, perguntando onde e como se suicidou, quanto tempo esteve submergido, em que lugar acharam o cadáver, onde foi inumado, de que modo se viu religiosamente, foi sepultado. Dignai-vos, caro Senhor. Insisti pela resposta categórica a essas perguntas, pois são essenciais para que os que ainda duvidam. Estou convencido de que darão, nesse caso, imensos resultados. Dou-me pressa a fim de esta vos ser entregue na sexta-feira de manhã, de modo a poder fazer-se a evocação
na sessão da sociedade desse mesmo dia. Reproduzimos essa carta pelo fato da confirmação da identidade, e aqui lhe anexamos a nossa resposta para ensino da pessoa, não familiarizada com as comunicações de além-túmulo. As perguntas que nos pediram para novamente endereçar ao espírito do vosso sogro são incontestavelmente ditadas por intenção louvável. Qual a de convencer incrédulos, visto como em vós não mais existe qualquer sentimento de dúvida ou curiosidade? Contudo, um conhecimento mais aprofundado da ciência espírita vos faria julgar supérfluo essas perguntas. Em primeiro lugar, solicitando-me conseguir resposta categórica, mostrais ignorar a circunstância de não podermos governar os espíritos a nosso talante. Ficais sabendo que eles nos respondem quando e como querem, e também como podem. A liberdade de sua ação é maior ainda do que quando encarnados, possuindo meios mais eficazes de se furtarem ao constrangimento moral que por acaso sobre eles queiramos exercer. As melhores provas de identidade são as que fornecem espontaneamente por si mesmos, ou então as oriundas das próprias circunstâncias. Estas é quase sempre inútil provocá-las. Segundo afirmais, o vosso parente provou a sua identidade de modo inconcluso. Por conseguinte, é mais que provável a sua recusa em responder a perguntas que podem por eles ser como razão consideradas supérfluas, visando satisfazer a curiosidade de pessoas que lhes são indiferentes. A resposta bem poderia ser a que outros têm dado em casos semelhantes, isto é, para que perguntar coisas que já sabeis. A isso acrescentarei que a perturbação e sofrimento que os assoberbam devem agravar-se com as investigações desse gênero, que correspondem perfeitamente a querer constranger um doente, que mal pode pensar e falar, a historiar as minúcias da sua vida, faltando-lhe assim as considerações inspiradas pelo seu próprio estado. Quanto ao objetivo por vós alegado, ficais certo de que tudo seria negativo. As provas de identidade fornecidas são bem mais valiosas, por isso que foram espontâneas e não de antemão premeditadas. Ora, se estas não puderem contentar os incrédulos, muito menos o fariam interrogativas já pré-estabelecidas de cuja conveniência poderiam suspeitar. Há pessoas a quem coisa alguma pode convencer. Esses poderiam ver o vosso parente com os próprios olhos e continuariam a supor-se vítimas de uma alucinação. Duas palavras ainda quanto ao pedido que me fizeste de promover esta evocação no mesmo dia do recebimento de vossa carta. As evocações não se fazem assim de momento. Os espíritos nem sempre correspondem ao vosso apelo. É preciso que queiram, e não só isso, mas que também possam fazê-lo. É preciso ainda que encontrem um médium que lhes convenha, com as aptidões especiais necessárias, e que esse médium esteja disponível em dado momento. É preciso, enfim, que o meio lhes seja simpático e etc. Pela concorrência dessas circunstâncias, nem sempre se pode responder, e importa muito conhecê-las, quando se quer praticar com seriedade e segurança. Agora a comunicação de um espírito chamado Felicien. Era um homem rico, instruído, poeta de espírito, possuidor de caráter são, obsequioso e ameno, de perfeita honradez. Falsas especulações comprometeram-lhe a fortuna. E não lhe sendo possível repará-la em razão da idade avançada, cedeu ao desânimo, enforcando-se em dezembro de 1864 no seu quarto de dormir. Não era materialista nem ateu, mas um homem de gênio, um tanto superficial, ligando pouca importância ao problema da vida do além-túmulo. Conhecendo-o intimamente, evocamo-lo 4 meses após o suicídio, inspirado pela simpatia que lhes dedicávamos. Evocação. Choro a terra, na qual tive decepções, porém menores do que as experimentadas aqui. Eu que sonhava maravilhas, estou abaixo da realidade, do meu ideal. O mundo dos espíritos é bastante promíscuo, e para torná-lo suportável, fora mister uma boa triagem. Custa-me a crer.
Que esboço de costumes espíritas se poderia fazer aqui? O próprio Balzac, estando no seu elemento, não faria tal esboço, senão de modo rústico. Não o lobriguei, porém. Onde estarão esses grandes espíritos que tão energicamente profligaram os vícios da humanidade? Deviam eles, como eu, habitar por aqui, antes de se alçarem a regiões mais elevadas. Apraz-me observar esse curioso pandemônio, e assim fico por aqui. Notinha. Apesar de o Espírito nos declarar que se acha numa sociedade assaz promíscua e, por conseguinte, de espíritos inferiores, surpreendeu-nos a sua linguagem, dado o gênero de morte, ao qual, aliás, não faz qualquer referência. A não ser isso, tudo mais refletiu seu caráter. Tal circunstância deixava-nos em dúvida sobre a identidade. Pergunta: tende a bondade de nos dizer como morrestes? Resposta: como morri? Pela morte por mim escolhida, a que mais me agradou, sendo para notar que meditei muito tempo nessa escolha com o intuito de me desembaraçar da vida. Apesar disso, confesso que não ganhei grande coisa. Libertei-me dos cuidados materiais, porém, para encontrá-los mais graves e penosos na condição de espírito, da qual nem sequer prevejo o termo. Pergunta ao guia do médium: o espírito em comunicação será efetivamente o de Felicien? Esta linguagem quase despreocupada torna-se suspeita em se tratando de um suicida. Resposta: sim. Entretanto, por um sentimento injustificável na sua posição, ele não queria revelar os médiuns do seu gênero de morte. Foi por isso que dissimulou a frase, acabando, no entanto, por confessá-lo diante da pergunta direta que lhe fizestes, e não sem angústias. O suicídio fala-o sofrer muito, e por isso desvia o mais possível tudo que lhe recorde o seu fim funesto. Pergunta ao espírito: a vossa desencarnação tanto mais nos comoveu, quanto lhe prevíamos as tristes consequências, além da estima e intimidade nas nossas relações. Pessoalmente, não me esqueci do quanto éreis obsequioso e bom para comigo. Seria feliz se pudesse testemunhar-vos a minha gratidão, fazendo algo de útil por vós. Resposta: entretanto, eu não podia furtar-me do outro modo, ao embaraço da minha posição material. Agora só tenho necessidade de preces. Orai principalmente para que me veja livre desses hórridos companheiros que aqui estão junto de mim, obsidiando-me com gritos, sorrisos infernais e motejos. Eles chamam-me o covarde, e com razão, porque é covardia renunciar à vida. É a 4ª vez que sucumbo a essa provação, não obstante a forma. Promessa de não falir, fatalidade. Orai, que suplico o meu. Que suplício o meu. Quanto sou desgraçado. Orando fazeis por mim mais que por vós pude fazer, quando na terra. Mas a prova, ante a qual fracassei tantas vezes, aí está retratada, indelével diante de mim. É preciso tentá-la novamente em dado tempo. Terei forças? Recomeçar a vida tantas vezes. Lutar por tanto tempo para sucumbir aos acontecimentos. É desesperador mesmo aqui. Eis porque tenho carência de forças. Dizem que podemos obtê-la pela prece. Orai por mim, que eu quero orar também. Comentário: este caso particular de suicídio, posto que realizado em circunstâncias vulgares, apresenta uma feição especial. Ele mostra-nos um espírito que sucumbiu muitas vezes à provação que se renova a cada existência, e que renovará até que ele tenha forças para resistir. Assim se confirma o fato de não haver proveito do sofrimento sempre que deixamos de atingir o fim da encarnação, sendo preciso recomeçá-la até que saiamos vitoriosos da campanha. Ao Espírito do Senhor Felicien: ouvi, eu vou-lo peço, ouvi e meditai sobre as minhas palavras. O que denominais fatalidade é apenas a vossa fraqueza.
pois se a fatalidade existisse, o homem deixaria de ser responsável pelos seus atos. O homem é sempre livre e nessa liberdade está o seu maior e mais belo privilégio. Deus não quis fazer dele um autômato obediente e cego. E se essa liberdade o torna falível, também o torna perfectível, sem o que, somente pela perfeição poderá atingir a suprema felicidade. O orgulho somente pode levar o homem a atribuir ao destino as suas infelicidades terrenas, quando a verdade é que tais infelicidades promanam de sua própria incúria. Tendes disso um exemplo bem patente na vossa última encarnação, pois tinhais tudo o que se fazia preciso à felicidade humana na Terra: espírito, talento, fortuna, merecida consideração, nada de vícios ruinosos, mas ao contrário, apreciáveis qualidades. Como, no entanto, ficou tão comprometida a vossa posição? Unicamente pela vossa imprevidência. Haveis de convir que, agindo com mais prudência, contentando-vos com muito que já vos coubera, antes que procurando aumentá-lo sem necessidade, a ruína não sobreviveria. Não havia nisso nenhuma fatalidade, uma vez que podíeis ter evitado tal acontecimento. A vossa aprovação consistia num encadeamento de circunstâncias que vos deveriam dar, não a necessidade, mas a tentação do suicídio. Desgraçadamente, apesar do vosso talento e instrução, não soubestes dominar essas circunstâncias, e sofreis agora as consequências da vossa fraqueza. Esta prova, tal como pressentia com razão, deve renovar-se ainda. Na vossa próxima encarnação, tereis de enfrentar acontecimentos que vos surgirão e sugerirão a ideia do suicídio, e sempre assim acontecerá até que de todo tenhais triunfado. Longe de acusar a sorte, que é a vossa própria obra, admirai a obra de Deus, que em vez de condenar irremessivelmente pela primeira falta, oferece sempre os meios de repará-la. Assim, sofrereis não eternamente, mas por tanto tempo quanto reincindirdes no erro. De vós depende, no estado espiritual, tomar a resolução bastante enérgica de manifestar a Deus um sincero arrependimento, solicitando instantemente o apoio dos bons espíritos. Voltareis então à terra, blindado na resistência a todas as tentações. Uma vez alcançada essa vitória, caminhareis na via da felicidade com mais rapidez, visto que sob outros aspectos, o vosso progresso é já considerável. Como vedes, há ainda um passo a franquear, para o qual vos auxiliaremos com as nossas preces. Estas só serão improfícuas se nos não secundardes com os vossos esforços. Resposta: obrigado. Obrigado por tão boas exortações. Delas tenho tanto maior necessidade, quanto sou mais desgraçado do que demonstrava. Vou aproveitá-las, garanto, no preparo da próxima encarnação, durante a qual farei todo o possível por não sucumbir. Já me custa suportar o meio ignóbil do meu exílio. Feliciano. Agora a mensagem de um espírito chamado Antoine Bell. Era o caixa de uma casa bancária do Canadá e suicidou-se a 28 de fevereiro de 1865. Um dos nossos correspondentes, médico e farmacêutico, residente na mesma cidade, deu-nos dele a informação que se segue. Conhecia-o havia perto de 20 anos. Como um homem pacato e chefe de numerosa família. De tempos a certa parte, imaginou ter comprado um tóxico na minha farmácia, servindo-se dele para envenenar alguém. Muitas vezes vinha suplicar-me para lhe dizer a época de tal compra, tomado então de alucinações terríveis. Perdia o sono, lamentava-se, batia nos peitos. A família vivia em constante ansiedade, das 4 da tarde às 9 da manhã. Hora esta
em que se dirigia para a casa bancária, onde, aliás, escriturava os seus livros com muita regularidade, sem que jamais cometesse um só erro. Habitualmente, dizia sentir dentro de si um ente que o fazia desempenhar com acerto e ordem a sua contabilidade. Quando se afigurava convencido da extravagância das suas ideias, exclamava: Não, não quereis iludir-me. Lembro-me, é verdade. A pedido desse amigo, foi ele evocado em Paris a 17 de abril de 1865. Evocação. Resposta. Que pretendeis de mim? Sujeitar-me ao interrogatório? É inútil, tudo confessarei. Bem longe de nós o pensamento de vos afligir com perguntas indiscretas. Desejamos saber apenas qual a vossa posição nesse mundo, bem como se poderemos ser-vos úteis. Resposta. Se for possível, ser-vos-eis extremamente grato. Tenho horror ao meu crime e sou muito infeliz. Temos a esperança de que as nossas preces atenuarão vossas penas. Afigura-se-nos que vos achais em boas condições, visto como o arrependimento já vos assedia o coração, o que constitui um começo de reabilitação. Deus, infinitamente misericordioso, sempre tem piedade do pecador arrependido. Orai conosco, faze-se a prece pelos suicidas, a qual se encontra em o Evangelho segundo o Espiritismo. Agora tendes a bondade de nos dizer de quais crimes vos reconheceis culpado. Tal confissão, humildemente feita, ser-vos-á favorável. Resposta. Deixai primeiro que vos agradeça por esta esperança que fizestes raiar no meu coração. Há já bastante tempo que vivia numa cidade banhada pelo Mediterrâneo. Amava então uma bela moça, que me correspondia. Mas pelo fato de ser pobre, fui repelido pela família. A minha eleita participou-me que desposaria o filho de um negociante, cujas transações se estendiam para além de mais de 2 mares, e assim fui eu desprezado. Louco de dor, resolvi acabar com a vida, não sem deixar de assassinar o detestado rival, saciando meu desejo de vingança. Repugnando-me os meios violentos, horrorizava-me a perpetração do crime. Porém, o meu ciúme a tudo sobrepujou. Na véspera do casamento, morri o meu rival envenenado, pelo meio que me pareceu mais fácil. Eis como se explicam as reminiscências do passado. Sim, eu já reencarnei, e preciso é que reencarne ainda. Oh, meu Deus, tende piedade das minhas lágrimas e da minha fraqueza. Deploramos essa infelicidade que retardou o vosso progresso e sinceramente vos lamentamos, dado, porém, que vos arrependais. Deus se compadecerá de vós. Dizei-nos se chegastes a executar o vosso projeto de suicídio. Resposta: não. E confesso para a vergonha minha que a esperança se me desabrochou novamente no coração com o desejo de me aproveitar do crime já cometido. Traíram-me, porém, os remorsos, e acabei por expiar no último suplício aquele meu desvario. Enforquei-me. Na vossa última encarnação tinhais a consciência do mal praticado na penúltima? Resposta: nos últimos anos somente. E eis como. Eu era bom por natureza. E depois de submetido, como todos os homicidas, ao tormento da visão perseverante da vítima, que me perseguia qual vivo remorso, dela me descartei. Depois de muitos anos com meu arrependimento, e pelas minhas preces, recomecei outra existência, a última, que atravessei calmo e tímido. Tinha em mim como que vaga intuição da minha inata fraqueza, bem como da culpa anterior, cuja lembrança em estado latente conservara. Mas um espírito obsessor e vingativo, que não era outro senão o pai da minha vítima, facilmente se apoderou de mim e fez reviver no meu coração, como em mágico espelho, as lembranças do passado. Alternadamente, influenciado por ele e por meu guia, que me protegia,
Eu era o envenenador e, ao mesmo tempo, o pai de família angariando pelo trabalho o sustento dos filhos. Fascinado por esse demônio obsessor, deixei-me arrastar para o suicídio. Sou muito culpado realmente, porém menos do que se deliberasse por mim mesmo. Os suicidas da minha categoria, incapazes por sua fraqueza de resistir aos obsessores, são menos culpados e menos punidos do que os que abandonam a vida por efeito exclusivo da própria vontade. Orai comigo para que o espírito que tão fatalmente me obsidiou renuncie à sua vingança. E orai por mim para que adquira a energia, a força necessária para não ceder à prova do suicídio voluntário, prova a que serei submetido, dizem-me, na próxima encarnação. Pergunta ao guia do médium: um espírito obsessor pode realmente levar o obsidiado ao suicídio? Resposta: certamente, pois a obsessão, que de si mesma já é um gênio de provação, pode revestir todas as formas. Mas isso não quer dizer isenção de culpabilidade. O homem dispõe sempre do seu livre-arbítrio e, conseguintemente, está em si o ceder ou resistir às sugestões a que o submetem. Assim é que, sucumbindo, o faz sempre por assentimento da sua vontade. Quanto ao mais, o espírito tem razão dizendo que a ação instigada por outrem é menos culposa e repreensível do que quando voluntariamente cometida. Contudo, nem por isso se inocenta da culpa, visto como, afastando-se do caminho reto, mostra que o bem ainda não está vinculado ao seu coração. Como, apesar da prece e do arrependimento terem libertado esse espírito da visão tormentosa da sua vítima, pode ele ser atingido pela vingança de um obsessor na última encarnação? O arrependimento. Resposta: bem o sabeis, é apenas a preliminar indispensável à reabilitação, mas não é bastante para libertar o culpado de todas as penas. Deus não se contenta com promessas, sendo preciso a prova por atos de retorno ao bom caminho. Eis porque o espírito é submetido a novas provações, que o fortalecem, resultando-lhe um merecimento ainda maior quando delas sai triunfante. O espírito só arrosta com a perseguição dos maus, dos obsessores, enquanto estes o não encontram assaz fortes para resistir-lhes. Encontrando resistência, eles os abandonam, certo da inutilidade dos seus esforços. Agora um comentáriozinho para fechar o capítulo. Estes últimos 2 exemplos mostram-nos a renovação da mesma prova em sucessivas encarnações, e, portanto, tempo quanto o da sua ineficácia. Antônio Bell patenteia-nos, enfim, um fato muito instrutivo do homem perseguido, pela lembrança de um crime cometido em anterior existência, qual um remorso e um aviso. Vemos ainda, por aí, que todas as existências são solidárias entre si, que a justiça, a bondade divinas se ostentam na faculdade ao homem conferida de progredir gradualmente, sem jamais privá-lo do resgate das faltas, que o culpado é punido pela própria falta, sendo essa punição, em vez de uma vingança de Deus, o meio empregado para fazê-lo progredir.